Fala, alunos e alunas! Chegando aí para mais uma grande aula, Lei 8.112 esquematizada, lei especial para você, aula seguindo toda a base do método AV4.4. Nós estamos tratando da seção atinente a provimento e as disposições gerais. Toda atenção. Por quê? Porque foi fundado o método AV4.4 justamente para que você possa reter o conteúdo programático de uma forma eficiente. Lembre-se que o método AV4.4 está fincado em 4 pilares: planejamento de estudos, a organização de estudos, aprendizado eficiente, inteligência emocional. Aqui, o grande ponto é para lhe ensinar como essa legislação vai entrar na sua mente e ela vai ficar lá, ou seja, você vai reter o conteúdo programático. Então, toda atenção, se você neste momento está no YouTube, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixa também o seu like ao final do vídeo, se você gostar, tá certo? Bom, extremamente importante ainda, que se você não está no meu site, é de extrema importância, se você está no YouTube, que você vá até o site. Qual é o site? É o www.profalanvinicius.com/método AV-Lei 8.112. Então não tem como esquecer, porque assim você estará apto a fazer também questões relativas a essas aulas que estou ministrando. Fechado? O grande objetivo é você pegar a legislação e visualizar. Olha lá, título 2, capítulo 1, provimento de seção 1, disposições gerais. A gente está falando dessa seção. O que esse item trata? Vamos pegar. Trata do artigo 5º, olha lá, são requisitos básicos para a investidura no cargo público. Aí tem a nacionalidade, o gozo dos direitos, ou seja, os requisitos citados. É exatamente assim como você faz. Ou seja, os parágrafos que trazem aspectos específicos. Depois nós temos o artigo 6º, que vai tratar da questão do provimento. O 7º, que vai indicar especificamente a investidura, como ocorre, e as formas de provimento. Qual é o objetivo deste curso da Lei 8.112 esquematizada? Você vai olhar para cada um desses pontos. Então, se você está na plataforma do Acerte, se você está no meu site, se você está nas minhas redes sociais, se liga nisso. O que é que eu quero de você? Você observou cada um desses pontos. E agora você vai esquematizar. Então, qual é a linha? Você vai enxergar primeiro que nós temos uma base. Qual é a base? Nós falamos da existência aqui de 4 artigos nessa seção. Nós falamos primeiro da existência do artigo 5º. E o que você viu no artigo 5º? Requisitos para investidura no cargo público. Então, requisitos para a posse. Porque você vai ver no artigo 7º que a investidura se dá com a posse. Depois nós tivemos aqui a linha atinente ao artigo 6º. Atinente, se você pega o artigo 6º, veja que ele está falando, da maneira como o provimento vai ser feito. Então, o artigo 6º, ele fala dos atos de provimento. Ato de provimento, ou seja, ele vai falar exatamente do agente competente. Depois, se a gente analisar, se a gente pegar essa linha, a gente vai trazer exatamente o item 3. E o item 3, ele vai trazer o artigo 7º, e aqui estará o momento da investidura em cargo público. Veja que quando você vai estabelecendo esse cenário, qual é o objetivo de eu fazer isso que estou fazendo? Estabelecer para você as palavras cruciais, as palavras-chave. Então aqui você ainda vai puxar o 4º item, que é a indicação das formas de
provimento existentes. Então você precisa se ligar neste cenário. A partir do momento que você consegue enxergar isso, você já sabe as palavras indispensáveis, agora você vai esquematizar o processo. Vamos lá. A primeira linha que a gente trouxe são os requisitos. Os requisitos para investidura em cargo público, quais são, Alan? Aí você vai observar exatamente o seguinte: nós temos a nacionalidade brasileira, e quando eu falo em nacionalidade brasileira, eu estou dizendo que o indivíduo pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Além da nacionalidade brasileira, nós podemos citar o gozo dos direitos políticos. Então, veja que cada setinha dessa é um indicativo para você de um novo requisito. E aí você vai pensar ainda em quitação de obrigações. Então, quitação das obrigações. Alan, quais obrigações? Então, veja que nós temos mais de uma, por isso vai ter mais de uma seta. Então, quitação das obrigações militares e quitação das obrigações, veja, eleitorais. Veja que você já está trazendo uma esquematização de cada um desses pontos. E isso vai gerando um processo de fixação na sua mente. Ainda nesta linha dos requisitos. Então, além, nós já citamos 1, 2, 3. Quais foram 1, 2, 3? Nacionalidade, gozo e quitação. Então, eu só vou repetir aqui, só que agora com números. Nacionalidade, gozo e quitação. O que é que nós temos ainda? A questão relacionada ao nível de escolaridade exigido para o cargo. Nível de escolaridade. Nós temos ainda um cenário atinente à idade mínima. E essa idade mínima é uma idade mínima de 18 anos. Nós temos ainda a necessidade de comprovação da aptidão física e mental. Veja que você já trouxe numa linha só, numa linha única, todos os requisitos. E lá tínhamos 3 grandes itens, e aqui você vai precisar trazer para uma linha de atenção, porque são as observações dos parágrafos. Quais são elas? Primeira linha, que eu posso ter outros requisitos. Só que esses outros requisitos só se estiverem previstos em lei. Então, isso quer dizer que requisitos que foram expostos não são únicos. Então, é um rol exemplificativo. Veja que forma bacana de você enxergar isso, o rol exemplificativo. Olha que legal. Ainda nessa linha, nós vamos para o ponto 2. O que é que você vai observar aqui ainda? Nós temos a linha de vagas reservadas. Alan, vagas reservadas, quando você cita, é para quem? Pessoas com deficiência. Então veja que PCD, qual é essa reserva? Até 20% das vagas oferecidas no concurso, chamando a atenção que é até. E veja ainda que eu tenho uma terceira observação, que é a possibilidade de estrangeiros poderem ingressar nos cargos públicos. Então acaba sendo a exceção ao requisito da nacionalidade brasileira. Primeiro, quem são esses estrangeiros? Podem ser professores, podem ser técnicos, como podem ser cientistas, professores, técnicos e cientistas. Alan, eles vão poder atuar em qualquer local? Não. A atuação deles só pode ser em 2 locais. Quais são esses 2 locais? Universidades federais
e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais. Você fez isso, você matou a linha de requisitos. Esse era o maior, e veja que você consegue matar em 2 mapas. Então, tudo que estava descrito, por exemplo, na linha, olha o tamanho disso, na linha do 5º e especificamente do 6º, estão resumidos ali. O 6º, verdade, o 5º está resumido ali, vem o 6º agora. No caso, especificamente agora, o que é que você precisa entender? Que quando se fala especificamente em ato de provimento, quem é que faz? Ele quer saber exatamente o quem. Quando você fala em quem, eu estou falando de sujeito. Eu estou falando de agente competente. Só que esse agente competente é um agente competente de cada poder. Então você precisa entender, por exemplo, que o chefe do Poder Executivo, ele não vai dar provimento a um servidor que ingressou no Legislativo, entende? E assim como um do Judiciário não vai dar provimento a alguém que ingressou no Executivo. Então, o presidente ele tem que dar posse aos do Executivo, os presidentes de tribunais no Judiciário, bem como os presidentes das casas legislativas no Legislativo. Então, ato de provimento. Se fala ainda na questão relacionada ao momento da investidura. O momento da investidura, ou seja, o momento em que o servidor efetivamente assume o cargo. Isso acontece em qual momento? No momento em que se assina um termo denominado de termo de posse. Se você buscar tornar o seu esquema ainda melhor, o que é que eu trago nessa diretriz do método AV4.4? Que se você coloca aqui o artigo 7º da lei, artigo 6º da lei, você vai esquematizando essa lei de uma forma ainda melhor. E aqui ainda é possível ele lhe trazer as formas de provimento. E veja o que é, Alan, provimento. São formas de preenchimento do cargo. Que eu recomendo que você traga o seguinte, aqui uma e aqui as outras. A primeira é a nomeação. E aí você vai entender que você está ingressando no novo cargo. Então, essa nomeação é uma forma de provimento, e esse provimento é um provimento originário, porque você está ingressando no cargo público ali. Agora, quando a gente pensa aí você vai pensar em mais 6 formas, e por isso você vai chamar atenção exatamente para os espaços correspondentes. Tá? Então, você vai pensar especificamente na linha desses espaços. Você vai puxar, apenas recapitulando aqui, agora sim, o espaço bem delineado. Você vai pensar no aproveitamento. Alan, aproveitamento é provimento? Mas é provimento derivado, porque primeiro tem que existir uma nomeação. Nós temos, além do aproveitamento, nós temos especificamente a promoção. Além do aproveitamento e da promoção, nós temos especificamente a linha da recondução. Nós temos a linha atinente à reintegração. Recondução, reintegração. Você vai pensar ainda na readaptação. E você vai pensar, por fim, ainda no cenário da reversão. Só numa linha que eu recomendo fortemente que você já deixe um asterisco aqui e aqui.
Por quê? Porque esses vão indicar formas que também serão formas simultâneas de vacância. Então, readaptação, especificamente promoção, gera provimento, mas também gera vacância. Então, esses desdobramentos lhe permitem exatamente o que o método AV4.4 almeja. Por que eu criei esse método? Você precisa aprender na prática a como executar o método AV4.4. Ele foi criado para você executá-lo. E você precisa aprender isso na prática, na linha da legislação. Chama atenção apenas que são 4 grandes pilares: planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente e inteligência emocional. Aqui, nesta aula, nós estamos tratando de uma microetapa. Então, imagine quando você aprender o método inteiro. Aqui a gente está falando de um pedaço do método, que é você entender a como efetuar a estruturação do conteúdo programático. Isso é apenas um dos capítulos de toda a metodologia desenvolvida pelo professor Alan Vinícius. Então, se você está nas redes sociais e gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações. E além disso, se você ainda não está no site, eu criei para você uma página exclusiva dentro do meu site para que você possa especificamente ter acesso aos diversos conteúdos da Lei 8.102 esquematizada. Tanto a parte de aulas teóricas, quanto a parte de resolução de questões. O que é que você vai fazer? Alan, ainda não estou nesse site. Então, www.profalanvinicius.com/. Vou colocar aqui para baixo, tá certo? Mas é uma continuação aqui, tá, gente? Método AV-Lei 8.112. Então, aqui você vai encontrar um acervo de materiais que estão atrelados à Lei 8.112. Então, é de extrema importância que você esteja aqui presente. Nós teremos aqui tanto linha atinente a aulas de teoria, como essa, para que você aprenda a estruturar o conteúdo programático, como nós teremos também aulas de questões. As aulas de questões não são apenas para estruturar. O grande objetivo já envolve a consolidação do conteúdo programático. Além de fazer parte do site, se você ainda não está no canal do Telegram do Prof. Alan Vinícius, você precisa fazer isso imediatamente. Como é que você vai fazer isso? www.profalanvinicius.com/, agora é /Telegram. Alan, o que é o Telegram? É um aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp, mas com uma grande diferença. O Telegram tem uma funcionalidade, você vai baixar gratuitamente na Apple Store, no Google Play. Quando você baixar, você vai colocar lá o canal do professor Alan, um grupo de estudos, no qual eu posto questões inéditas e diárias. Questões inéditas, diárias e comentadas. São 4 questões diárias inéditas, o que quer dizer que ao final de um ano nós teremos executado já 1.440 questões. Quando você ingressar, neste momento que eu estou gravando essa aula, você já vai encontrar mais de 630 questões inéditas comentadas. Você vai falar, Alan, mas eu estou ouvindo apenas nesse momento. Será que eu consigo recuperar tudo isso? Sim, essa é a grande funcionalidade do Telegram, porque você consegue lá do início, ou seja, você vai conseguir ver a questão desde a questão de número 1 e vai conseguir responder e ouvir cada áudio com os respectivos comentários, trazendo as diretrizes de resolução, seguindo toda a padronização do método AV4.4. O meu grande objetivo não é apenas mais uma aula sobre 8.112, não. O objetivo não é esse. O objetivo é que, de uma vez por todas, a lei ela saia especificamente de um cenário em que você sempre tem que ficar vendo a lei várias vezes para que isso seja internalizado na sua mente. Você vai ver que, desta forma, você vai conseguir, inclusive, guardar os artigos da Lei 8.112. Não que isso seja necessário, mas de tanto você fazer, de fazer com tanta expertise, certamente isso será uma consequência benéfica à sua retenção de conteúdo programático. É isso aí, galera. Estamos juntos e até as próximas aulas.
rumo à aprovação. Valeu, grande abraço.